Mais uma vez, o nosso convite especial para você, meu amado e querido irmão, minha irmã, amigo. Você tem desejo de ir a Israel? O nosso projeto é o Projeto Semear para 2020, no mês de julho. Eu estou fazendo esse convite com antecedência, porque eu sei que você precisa aí de um tempo para se programar. Então isso facilita muito. Então nós estamos dando esse tempo para você, para que esse seu sonho se torne aí uma realidade. Como você vai fazer? É através da Tropical Turismo, querido. Isso mesmo. A Tropical Turismo está na Rua 1, número 170, ali no setor central, à sua disposição. Lá está o Marcelo, os irmãos todos à sua disposição. E tem um telefone que você pode entrar em contato para obter maiores informações. É o 32 24 99 98. 3224 9998. É só ligar lá e você terá todas as informações desta viagem maravilhosa que é o Projeto Semear 2020 para Israel. Quero trazer uma palavra ao seu coração nesta manhã. Mais uma verdade gloriosa de Deus para alimentar a sua alma, despertar a sua vida. Quero falar sobre a simbiose de ação e fé, associação aí com benefícios recíprocos. Isto mesmo, sobre o posicionamento. Esta simbiose de ação e fé, que na verdade traz benefícios maravilhosos e recíprocos, mas tem que haver este posicionamento. Nós nos baseamos no texto que está aqui em Hebreus capítulo 11, onde diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Sem fé, diz o escritor aos Hebreus, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Estamos falando dessa simbiose de ação e fé, deste posicionamento maravilhoso, porque Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Mas, na verdade, este posicionamento de fé e ação é que vai trazer aí benefícios recíprocos. Não adianta nada alguém chegar e dizer aí até com grande propriedade que tem fé. Do que vai adiantar esta fé sem um posicionamento, sem uma atitude de fé? Precisamos colocar a nossa fé em ação. E quando há esta simbiose de ação e fé, as coisas acontecem, queridos. Acontecem. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, não é verdade? A convicção de fatos que estão acontecendo, mas você não vê. Mas você sabe que já está acontecendo. E é baseado nesta fé
que você vai agir. E aí os benefícios serão recíprocos. Nós separamos aqui alguns textos para ficar mais claro para você. Aqui em Êxodo, capítulo de número 17, a partir do verso 8, nós vamos encontrar o que eu estou dizendo. Diz o texto seguinte: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim, Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio de espada. Pois é, queridos, aqui está ação e fé. Amaleque saiu ao encontro de Israel assim que Israel estava chegando à terra prometida. Um impedimento terrível. Se levantou Amaleque para oferecer resistência ao povo de Israel. Os amalequitas, acostumados em batalhas, Israel ainda não sabia o que era lutar desta maneira ferrenha. E Moisés então ordenou a Josué que escolhessem homens valentes para sair contra Amaleque. Essa seria a ação, essa seria a atitude. Mas não ficaria somente aí. Moisés então disse: eu, Arão e Hur, nós subiremos ao cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Agora entra a fé. Fé e ação. É aí que está o segredo da vitória. Não pode ser ação puramente sem fé, porque vai suscitar derrotas e fracassos. Não pode ser fé sem a ação, porque ela se torna morta. Então tem que ser fé e ação, para que você possa abraçar os benefícios dessa atitude, desse posicionamento. Amados e queridos irmãos, este é o posicionamento mais lindo, mais salutar. É daquele que se reconhece como impotente ante qualquer situação. Não tinha a mínima possibilidade de travar-se uma batalha contra os amalequitas. Não tinham. Israel não tinha como fazer isso. Estavam peregrinando pelo deserto. E de repente um obstáculo, de repente isso se coloca diante deles uma resistência enorme. Josué atendeu ao que Moisés havia dito a ele, escolheu homens e foi para o campo de batalha. Mas eu tenho certeza absoluta que quando Moisés disse: estarei no cume do monte, a vara de Deus estará comigo, a coisa ficou diferente, porque Josué sabia que daquela maneira a vitória já era certa, porque Deus haveria de ajudá-los naquela batalha.
Deus os faria vencedor naquela batalha. E sabe por quê? Não pela habilidade dos homens, porque não tinham ainda habilidades para esse tipo de batalha, esse tipo de guerra. Sim, eles eram impotentes diante da situação. Mas Josué sabia que Deus é o Yahvé Sabaoth. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor das batalhas. Sim, e Josué sabia, porque Moisés estaria no cume do monte, no clamor de uma súplica ao Deus Todo-Poderoso. E você quer saber por que eu estou dizendo isso? Porque no cume do monte, quando Moisés levantava suas mãos em clamor ao nosso Deus, Israel prevalecia. Quando Moisés, cansado, com as suas mãos levantadas, descia as suas mãos, Amaleque prevalecia. Quando Ur e Arão perceberam isso, colocaram uma pedra, colocaram Moisés sentado sobre ela. E agora Ur e Arão também entraram na mesma batalha espiritual, um levantando o braço esquerdo, o outro braço direito, e sustentando as mãos de Moisés em direção ao nosso Deus. Josué contemplou isso e ele entendeu que o nosso Deus é todo poderoso, é o Deus das batalhas, e a vitória era certa. Enquanto Moisés clamava a Deus, Israel vencia a batalha. Era a fé e a ação juntas, essa simbiose gloriosa, que faz com que aquele que se sente impotente diante de tantas lutas, adversidades e barreiras e resistência, em qualquer situação, aquele que assim reconhece impotente, pode ter certeza que ele vai se agarrar a esta fé maravilhosa e ele vai se agigantar em suas batalhas, porque ele sabe que Deus está com ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que exercitar esta fé, tem que se crer piamente de que o nosso Deus é a nossa vitória, de que o nosso Deus é o nosso socorro, bem presente nas nossas angústias, que Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa bandeira, o nosso estandarte, Ele é a nossa vitória, querida. Pastor, mas eu não sei se tenho fé suficiente. Se não tem fé suficiente é porque não está ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, meu querido. E aí você vai ver que a sua fé vai ser acrescida, e a partir daí é ação e fé, a simbiose das nossas vitórias. Isso é glorioso demais. Há um outro texto que eu gostaria também de mostrar a cada um dos irmãos, que está lá em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Sabe aonde aconteceu isso, querida? Eliseu, que era capaz de contemplar os conselhos do rei da Síria, isso pela ação do próprio Deus. Quando o rei da Síria ficou sabendo, mandou saber quem era o traidor que estava no meio deles. E alguém disse: não há traidor aqui não, rei, é Eliseu. Eliseu, ele sabe tudo que o Senhor pensa e se programa na sua recâmara. Ele procurou saber onde estava Eliseu para prendê-lo. Pois é, e souberam onde ele estava, e disse um dos seus servos: não é, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na câmara de dormir. E ele disse: vai ver onde ele está.
para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército. Olha, um grande exército para prender Eliseu, os quais vieram de noite e cercaram a cidade de Dotã. Acontece que um moço que servia a Eliseu, um moço do homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Que faremos? O moço estava se descabelando. É óbvio, levanta cedinho, vê local todo cercado, exército da Síria por todos os lugares, e ele sai gritando e se descabelando, chamando por Eliseu e perguntando o que se poderia fazer. Este é o homem sem visão, é aquele que não consegue contemplar com os olhos da fé o que realmente está acontecendo no mundo espiritual. Eliseu entendeu e disse: não temas, não temas, tranquilo assim, simplesmente assim, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu podia contemplar quem estava com ele, mas o moço não podia. A cegueira e a visão da fé. Diferente, quem não tem esta fé que o leva a visualizar a intervenção de Deus e a promessa de Deus que ele cumpre quando diz que guarda os passos dos seus servos, que guarda os seus filhos, que ele é como esta torre forte em torno dos seus servos, só pode contemplar quem exercita a fé. Aqueles que não exercitam ou não procuram exercitar esta fé se descabela, se desespera, porque não consegue contemplar que a vitória já foi dada. Mas Eliseu dizia: não temas, não temas, porque mais são os que estão conosco. E o jovem não podia ver. E continuava desesperado. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. É assim. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E o jovem então descansou no Senhor. Amados, preste bem atenção numa coisa. Aqui nós encontramos um gesto que traduz tamanha vitória. É que todo medo diante da visão da fé e atitude de descanso no Senhor dissipa todo este medo que traz tormento, que leva as pessoas a se descabelarem pela confiança naquele que tudo pode. Mas a fé faz com que os nossos olhos contemplem aqueles que estão ao nosso redor, guardando-nos como propriedade exclusiva de Deus. Você não está só, meu amado irmão e irmã. Por mais que se levantem resistência e por mais que queiram prejudicar a sua vida, você não está só. Você só se desespera porque você não exercita a fé num posicionamento tal que possa contemplar os que estão ao seu redor. Você é propriedade exclusiva de Deus. O selo de Deus está em ti. É o selo da promessa gloriosa do Senhor. Ninguém tocará em ti, porque maior e mais são os que estão com você do que
os que estão com eles. Mas eu não vejo, pastor. Contemple pela fé. A fé te faz ver, e a fé te faz ter uma atitude de tranquilidade, de calma, de paz. Porque você verá que, na verdade, quem está guardando a sua vida é o nosso Deus. Simbiose de ação e fé. Olha a galeria que nós temos em Hebreus. Homens que visualizaram de longe a sua pátria. A pátria celestial. Contemplaram, viram, tiveram atitudes, posicionamentos de fé e foram mais do que vencedores. Então eu preciso fortalecer a minha fé, pastor. Sim, mas de que maneira? A fé vem pelo ouvir, repito. E o ouvir, o desobstruir da sua audição, vem pela palavra de Deus que é viva e poderosa. E a partir daí, os seus olhos espirituais vão contemplar quem é que na verdade está te guardando, quem é que está guardando os seus passos, quem é que está ao seu redor, quem é que te faz uma fortaleza. É o nosso Deus. Nosso Deus. Nesse momento, talvez você esteja fragilizado ou fragilizada. O perigo parece ser iminente. Para você, o desastre está chegando. Mas eu oro e peço a Deus, abra os olhos do teu servo, Senhor. Abra os olhos da tua serva para que vejam e contemplem o Senhor, o guardião que não dorme nem toscaneja, guardando, protegendo e dando livramento aos seus filhos. Meu querido, Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que Deus disse está dito. Ele está conosco. Abra os olhos do teu servo e da tua serva, Senhor, para que esse medo seja dissipado, para que essa impotência seja removida e possam descansar no Senhor, que é a nossa força, que é a nossa torre forte. Sim, tu és aquele que nos guarda. Fique com Deus, fique assim, querido, firme. Você não está só. O Senhor é contigo. Simbiose de ação e fé. Segredo da grande vitória. Até o nosso próximo encontro. Se até lá Jesus não voltar.